Fala, meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Bom, eu sou Itana aqui do canal para fazer mais um vídeo para vocês. Um vídeo hoje usando um probleminha proposto, né? Um probleminha que eu peguei de um livro ou de um canal por aí. E, bom, esse probleminha é um probleminha muito clássico, né? Talvez pode cair no seu ITA, no seu IME, mas eu diria que é um problema adaptado, né? Um probleminha que não vai mexer com muita conta, nem nada, né? Só algumas coisinhas básicas, né? Bom, o que diz esse problema inicialmente? Ele pede para que você calcule a velocidade angular, você tem o comprimento da barra, você tem o raio, os raios, né? E você tem as respectivas velocidades angulares com o ângulo, né? Bom, para resolver esse problema, eu vou usar uma ferramenta muito fundamental na engenharia, uma ferramenta de modo que a gente consiga calcular várias coisas, como um pneu de um carro rotacionando, uma barra caindo. E, bom, o que a gente vai usar aqui, né? A gente vai usar inicialmente o centro de rotação instantânea. É um centro que a gente já sabe, né? Um centro, né? Que ele está rotacionando, de modo que o rotacionamento é uma rotação pura, num dado instante, né? Num dado instante, t igual a 0,0001 t limite. Bom, inicialmente o problema não tinha essas diagonais perpendiculares, eu tracei, mas é uma propriedade da rotação pura. A velocidade ela tem que ser perpendicular à trajetória, tem que ser perpendicular ao centro de rotação, né? Bom, vamos lá, né? O que a gente pode inicialmente falar? A gente sabe que num centro de rotação instantânea, ou em qualquer corpo que esteja ligado por uma mesma barra, a velocidade angular é a mesma, né? Ou seja, V, uma componente linear multiplicada por uma componente angular vezes o raio, né? Ou seja, tal que eu passe o raio dividindo, né? A gente vai ter então ômega é igual a velocidade linear dividido pelo raio, né? Só que a gente quer o R1. R1 é V1. Peraí que eu troquei essas, né? V1 é R1. A gente quer inicialmente isso. Lá é a mesma. Então a gente vai igualar isso aqui a V2. Essa é o meu problema, né? A gente tem inicialmente isso aqui. R1, meu filho, R2, quer dizer, né? Bom, eu vou multiplicar cruzado ou multiplicar por R2 dos dois lados, tanto faz. A gente vai ter V1 é igual a R2, V1 R2, né? Peraí, desculpe. V1 R2 é igual a R1 V2, né? De modo que eu isole o V2. Por que eu vou isolar o V2? Porque eu não tenho ele, eu estou interessado na velocidade angular. De modo que a gente não precisa dele, mas eu vou encontrar ele só de sacanagem, para você pegar a ideia de como encontrar as velocidades angulares e as lineares a partir de um dado referencial, né? Então vamos lá. V2 é igual a V1 é igual a R2 sobre R1 vezes V1. Você vai ver porque eu quero encontrar o V2, né? Bom, eu vou utilizar aqui, primeiramente vamos descobrir quem é esse ângulo, né? Eu desconheço esse ângulo. Da geometria, uma volta de 180. A gente tem aqui θ2, vou chamar esse ângulo de θ2. Tal que θ2 é igual a 90 menos θ1, né? Isso aqui é 90 menos θ1, 90 mais θ1 mais θ2 igual a 180, né? Tal que θ2 é igual a 90 menos θ1. 90 menos θ1. Aqui, mesmo caso que a gente tem, né, um ângulo de 180 aqui. Então a gente vai ter 90 menos o θ2, né? θ2, né? Bom, utilizando a lei dos senos, o que diz a lei dos senos? Dado um ângulo e um lado, eu posso fazer a razão entre o lado dividido pelo seno do ângulo, e isso é uma constante, a constante 2R. 2R é o diâmetro, tá? Tudo bem? Vamos lá. Lei dos senos. Lei dos senos. Do seno.
R1 dividida pelo seno R1 dividida pelo seno de 90 menos θ1 é igual a R2 dividido pelo seno de 90 menos θ2. Inicialmente eu tenho isso, e você percebeu por que eu fiz isso? Aqui a gente tem uma razão entre os raios. Respectivamente, se a gente fizer uma manipulaçãozinha aqui, a gente terá uma razão entre os raios também, né? Aqui nesse problema, né? Isso aqui a gente sabe que seno de 90 menos θ1 é seno de 90 menos o ângulo, né? Que vai dar o cosseno do ângulo, né? O que eu esqueci de dizer, tá? Me desculpa. O centro de rotação dessa barra vai ser fora dela, né? Ah, mas o centro de rotação da barra vai ser fora dela. Por quê, né? Bom, o centro de rotação instantâneo pode ser tanto fora quanto dentro, né? Da barra, né? Ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Mas como as velocidades elas têm que ser perpendiculares ao centro que a gente está olhando e sempre perpendicular ao centro, de modo que essas duas retas sejam perpendiculares à velocidade, a gente tem aqui então que a interseção dela é o nosso centro de rotação instantânea, né? Nesse referencial, a barra está girando numa rotação pura. É isso. Vamos lá então, né? Voltando ao problema aqui, né? Eu quero uma razão entre R2 e R1, né? A gente sabe que isso aqui vai dar cosseno de θ1, cosseno de θ2, né? De modo que eu tenha R2 sobre R1. A gente vai ter que, então, cosseno de θ2, que vai ser cosseno de θ2, né? Dividido por cosseno de θ1, né? Aqui vai dar cosseno de θ2, cosseno de θ2. Aqui vai ser, respectivamente, o cosseno de θ1. Tchau, tome, né? Verdade, ó. Vai ter o R1 vai e o cosseno vai, e o cosseno vem, né? É isso aí. R1 sobre R2 é o cosseno de θ2, dividido pelo cosseno de θ1, né? Vou substituir aqui em V2 e descobrir quem é V2, porque a gente descobriu, né? Porque tá no problema, né? A gente está usando só as componentes dadas no problema, né? Tal que θ2 e θ1 são as componentes vertical e horizontal da minha velocidade descoberta, né? Da minha velocidade, né? Eu só estou usando uma ferramenta diferente para calcular, né? Bom, e o que a gente pode fazer aqui agora, né? Deixa eu dar uma pensada aqui. A gente pode... Deixa eu ver. A gente tem V2. O R2 é uma constante. A gente quer o R1, né? A gente tem que descobrir o valor do R1. Meu problema inicial é descobrir quem é esse cara. Quem é esse cara? Eu não conheço esse cara. Esse cara aqui eu tenho o V2 dele, mas eu não quero o V2 dele. Eu quero o V2... Eu quero a velocidade angular desse cara aqui, né? Respectivamente, eles são iguais, então não muda muita coisa, beleza? Bom, então eu vou fazer a soma. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ1, de tal forma que quando eu fizer a soma dos ângulos internos desse triângulo, eu vou descobrir que como é que fala? É 180, né? É isso. O que eu posso fazer aqui, né? Bom, a gente pode utilizar outra lei dos senos, só que agora envolvendo o comprimento da barra e envolvendo o R1, que é o que eu estou querendo, né? Vou fazer isso, usar uma lei dos senos, envolvendo o comprimento da barra, acabei de dizer, e envolvendo o R1. Não é segredo pra gente que essa lei dos senos é trivial. Eu vou fazer aqui então rapidinho e já volto. Voltei. Esse aqui é o nosso problema. E a gente vai só espaçar isso aqui mais, né? De forma que eu isole R1. R1 sobre o cosseno de θ1, paridade. Isso aqui é o cosseno de θ1. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de arco duplo. Seno do arco duplo. Seno de θ1, cosseno de θ2. Eu vou abrir aqui e você vai ver, né? De modo que se você talvez tenha vendo esse vídeo, você já vai saber disso aqui, né? Seno de θ1, cosseno de θ2, tétrato, mais seno de θ2, cosseno de θ1, né?
Essa aqui é o meu arco duplo, os famosos arcos duplos, né? Demonstrado a partir de cossenos, né? Bom, é isso aí. E agora eu vou isolar R1, né? Já volto rapidinho para não ficar muito extenso o vídeo, né? Bom, esse aqui é o meu R1 e agora eu vou fazer a minha velocidade angular. A gente sabe que a minha velocidade angular é uma respectiva linear multiplicado por angular vezes o raio, né? Então vai ser V1 sobre R1. V1 é uma dada constante que eu não sei, só que R1 eu sei. R1 eu sei. Nessa brincadeira eu conheço o meu R1. Meu R1 é esse cara aqui. E eu vou fazer isso, né? Vou pegar a velocidade angular, é igual à minha respectiva velocidade linear 1, dividida por isso aqui, né? De modo que eu tenho uma divisão de fração, eu posso fazer V1, V1, né? Vai ficar V1 vezes cosseno, né? Peraí, repete primeiro, vai ficar V1 vezes isso aqui, dividido por isso aqui, né? Ou seja, eu vou colocar assim, né? Não vai mudar nada. Sobre L vezes 1 sobre cosseno. Você já vai ver, mas não mudou tanta coisa no problema, né? Eu vou pegar isso aqui, vou só copiar e colar aqui, de modo que eu ganhe tempo, né? Nosso intuito aqui é ganhar tempo e fazer um problema bem feito. Eu tenho isso aqui. Isso aqui vai ficar aqui mesmo, cara? Isso vai ficar aí mesmo? Mas eu apaguei você, hein? Pronto, foi. Vamos pegar aqui então, vamos colocar aqui. E agora eu vou distribuir esse cosseno, né? De modo que a minha velocidade angular, o cosseno vai cortar aqui. E aqui a gente vai ter um cosseno de θ2 sobre um cosseno de θ2, né? Da trigonometria, a gente sabe que isso a gente ficou com seno de θ1, mais seno de θ2 cosseno de θ2 é a tangente do ângulo, né? De θ2, vezes o cosseno de θ1. Essa aqui é a minha velocidade angular da barra, né? Um problema minha é muito massa que você pode trabalhar bastante essa ideia de centro de rotação instantânea, né? De modo que você poderia fazer sim os movimentos de rotação e translação, mas eu acho que usando essa ferramenta que a gente conhece, né? Se você está vendo esse vídeo, você conhece essa ferramenta, é muito melhor e muito mais bonito, né? É isso, um abraço para vocês.